Olá, me chamo Yuli Landinho, sou psicóloga, sou cristã e eu fui convidada pelo Moças de Teologia para estar falando um pouquinho sobre a depressão. Já quero dizer que eu me sinto muito honrada, muito privilegiada por ter recebido esse convite, até porque esse ministério, ele realmente é uma bênção, eu venho acompanhando já há um tempo e aprendo muito, inclusive. Então, quero agradecer, né? Reafirmar que eu fiquei grata pelo convite e espero realmente poder contribuir, espero atingir esse propósito, né? Que é do vídeo, desse momento de hoje. Então, vamos começar. Antes de tudo, eu quero falar que não existe só um tipo de depressão. Apesar da gente, quando fala em depressão, a gente já associa um monte de características, mas não é tão simples, o caminho não é exatamente esse. O que a gente conhece é as características da depressão maior. E aí eu vou falar um pouquinho, assim, de forma sucinta, sobre cada um desses tipos, dos principais tipos, e eu espero realmente explanar bem a respeito. Então, essa questão do transtorno depressivo do humor, né? A depressão ela é um transtorno depressivo do humor. E o que é um transtorno? Um transtorno é aquele conjunto de sintomas, de características que juntas elas prejudicam a vida da pessoa. Então, a vida pessoal da pessoa ela é afetada, profissional, né? Os relacionamentos, enfim, ela passa a ter muitos prejuízos. Então, a gente já entende que essa é a definição de transtorno. Quando a gente fala que ele é um transtorno do humor, por humor, a gente resume 4 importantes características, que são a energia física, a energia mental e o nível de sensibilidade ao prazer e à dor. Essas características, elas compõem todos os quadros de depressão, que eu vou especificar um pouquinho à frente, ok? Então, quando a gente fala de energia física, né, a gente diz respeito a esse cansaço muito grande que quem tem depressão sente. Então, por mais que a pessoa descanse, por mais que a pessoa procure estar tranquila, ela ainda assim sente um cansaço muito grande. Essa questão da depressão, ela realmente consome muita energia da pessoa. Energia mental, então, a energia mental da pessoa é afetada, então ela passa a ter muita dificuldade de aprender, de escolher, de conseguir estratégias para chegar a algum ponto. Então, todos esses processos, né, cognitivos, eles passam a ser muito difíceis, né, de serem vividos pela pessoa que está em depressão. A questão da sensibilidade ao prazer. A sensibilidade ao prazer, ela diminui muito. Então, atividades que antes eram prazerosas, que eram muito empolgantes, já não são mais. Já a pessoa já não sente prazer em aquilo que ela sentia anteriormente. A questão da sensibilidade à dor. A sensibilidade à dor, ela aumenta muito. Então, as situações, elas tomam uma proporção muito grande, uma proporção gigantesca. E a pessoa realmente está num estado de grande tristeza, é realmente tudo muito difícil, né? O nível de angústia da pessoa, da apatia, então tudo isso é afetado. Então, vou falar um pouquinho sobre alguns tipos de depressão. A gente tem o transtorno depressivo maior, que é esse que eu tinha falado um pouquinho anteriormente, que são aquelas características que a gente já conhece, né? Então, a questão da mobilidade, né? Ou você faz tudo muito mais rápido ou muito mais lento. Ou você dorme muito ou você dorme pouco. Que mais? A questão da desesperança, a questão do desânimo, da sensação de inutilidade, da perda do prazer. Então, tudo isso é afetado. Que mais? Prazer, né, realmente na vida, ele é diminuído, a pessoa chora, né, fica irritada constantemente, sente culpa,
o apetite aumenta ou diminui, e a questão do desejo sexual também ele diminui. Lembrando que essas características precisam durar por pelo menos 2 semanas, certo? Essa é a mais conhecida de todas elas. A gente também tem o transtorno depressivo persistente, também chamado de distimia. Nesse caso, esse tipo de depressão ele dura por anos ou até pela vida toda, né? Essa pode ser chamada também de depressão crônica. Então, também é um quadro que existe. Que mais? Transtorno disfórico pré-menstrual. Aqui já seria uma TPM um pouquinho mais intensificada, né? Então, nesse quadro você sente uma ansiedade muito grande nesse período. É uma alteração de humor muito grande. Se sente muito irritado, né? E até um tanto explosivo, enfim. A gente também tem o transtorno depressivo induzido por substância, né? Por medicamento. Então, você toma determinados remédios e ele é associado também, né? Quando você toma, você tem por efeitos essas características que o quadro da depressão ele já apresenta. Existe também o transtorno depressivo devido a outra condição médica. Então, a depressão ela passa a existir junto àquela doença. Então, e ela está muito relacionada realmente às mudanças que existiram na vida da pessoa por causa da existência da doença. Então, também é uma condição que existe. Tem a depressão bipolar também, que no caso ela é associada ao quadro de mania, né? Pode ser associada ou não ao quadro de mania, que é isso da pessoa ficar intercalando, né? Então, por um tempo ela tá muito triste, por um tempo realmente considerável, não é questão de horas, tá? E depois ela alterna com a questão da mania, que é uma alegria muito grande, uma energia muito grande. Então, a depressão ela também existe nesse tipo de quadro. E por fim, a depressão pós-parto. Depressão pós-parto ela é muito comum, né, em mulheres e ela acontece por uma série de fatores, né? Alteração hormonal, é o apoio que a pessoa tem do parceiro, é o apoio familiar, é a questão de condição financeira, alimentação, o sono, se é sedentário ou não, enfim, todas essas características elas influenciam nesse processo, né? E a depressão, nesse caso, ela costuma se restringir àquele momento mesmo de pós-parto. Dito isso, né, falei rapidamente sobre as principais. Ainda tem mais, inclusive é uma outra depressão que ela é associada ao lugar em que se está inserido. Então, se eu estou num lugar mais frio, a tendência, né, também é de aumentar nessas regiões o índice de depressão. É um fator que também influencia. O que mais que influencia nessa chegada da depressão? A questão genética, né? Então, por exemplo, se os meus pais eles já tiveram, se eles têm depressão, a chance de eu ter ela aumenta muito. Que mais? As crenças que a gente constrói sobre o mundo à nossa volta, sobre as relações, sobre nós mesmos, os nossos hábitos, né? Se a gente é uma pessoa que busca realmente a saúde, tanto na alimentação como em atividade, como estar em contato com pessoas que nos fazem bem. A depressão ela realmente não combina com o isolamento. Agora, a gente está numa situação, né, de obrigatoriedade de isolamento. Nesse caso, a gente pode utilizar a tecnologia a nosso favor e falar com as pessoas queridas, falar com nossos familiares, com as pessoas que nós gostamos, com nossos irmãos na fé. A gente tem esse recurso agora, né? Então, tudo isso influencia nessa questão da depressão ou não. E o aconselhamento bíblico, né? Como que é essa questão? Como que pode, né? Esses irmãos na fé, como que eles podem nos ajudar? Então, primeiramente, frisar a importância de realmente ter uma pessoa para compartilhar, né? Falar da sua vida, falar das suas dores, das dificuldades. E até porque essa pessoa, além de te ouvir, porque é muito importante ser ouvido, né? Se sentir reconhecido, se sentir confirmado, valorizado pelo outro, essa pessoa ainda pode nos lembrar de quem Deus é, porque às vezes a gente
esquece, né? Quando a gente tá num momento difícil, a gente esquece do que Deus promete, do que Ele fala a nosso respeito, que Ele promete um futuro de paz e de esperança. Então, a gente precisa relembrar dessas palavras, relembrar de que Ele promete uma vida abundante para nós aqui na Terra. E a gente precisa realmente se revestir de Cristo, se revestir da força do poder dEle, e porque isso realmente contribui. E eu queria falar também de uma questão muito importante. Que quando a gente está em depressão, a gente fica muito vulnerável. E esse pode ser o momento que o inimigo ele encontra para nos atacar, né, nos ferir e ele trabalhar naquele aspecto. Já quero deixar claro que eu não estou dizendo que depressão é falta de Deus ou falta de fé. Não, eu não disse isso. Eu quero dizer, né, eu quero ressaltar que pode ser uma situação que o inimigo encontra para ele fazer o que ele deseja. Então, a gente precisa realmente se apegar a Deus, falar com nossos irmãos na fé, porque essa comunidade, ela realmente nos ajuda, não só na questão da nossa identidade, né, mas ela ajuda realmente a gente a caminhar realmente com Cristo, como Cristo nos ensina. Esse é resumidamente como que eu compreendo que essa ajuda bíblica ela pode existir. E a ajuda psicológica, o psicólogo ele é um profissional ali realmente capacitado, habilitado para esse momento. Então, o psicólogo, como que ele vai trabalhar, né? Ele vai buscar primeiro entender a história da pessoa, né? Entender o que levou essa pessoa a chegar a esse momento de depressão. Uma das muitas visões que explicam a depressão é de que quando ela acontece quando a pessoa passa por uma situação que para ela é difícil demais, ela nunca passou algo parecido e ela não consegue lidar, ela não tem recursos, ela não tem repertório para lidar com aquela situação difícil. Então, a gente entende que é momento de aumentar esses recursos, né? Ensinar novos modos de agir, a gente tenta com uma pessoa, né, para encontrar com uma pessoa o que para ela é positivo, aquilo que para ela é benéfico, que para ela pode ajudá-la. Então, a gente tenta encontrar essas outras perspectivas, a questão de significado, de sentido para viver, né, do que realizar é falado em terapia. Então, o psicólogo, ele realmente busca ajudar a pessoa a desenvolver esses recursos para que ela enfrente, e claro, que ela conte com uma equipe de apoio que vá realmente acolhê-la e realmente ajudar ela nesse caminho para que ela realmente vença e possa realmente viver melhor, né? Ser mais resiliente, ser mais otimista. E o psicólogo, ele ajuda nesse sentido. Claro que considerando a vida da pessoa, a história dela, né? Os valores e aquilo que ela realmente busca e almeja para a vida dela. E é isso, espero ter contribuído e que você realmente tenha aprendido um pouco mais.